Hello, Maris! Hello, Conas! Bem-vindos a mais uma sessão da Trava. Bem feinha, bem destruída. Isso aqui é a pressão do capitalismo. Não muito bem de saúde, mas indo trabalhar. Por quê? Porque não temos atestado para hoje. Passei protetor solar, passei uma basezinha de Patrícia. Recentemente saiu uma lei aprovada pelo governo federal, governo Lula, proibindo o uso de linguagem neutra no âmbito das instituições públicas federais. Uma das cláusulas dessa lei é a proibição do uso da linguagem neutra, defendendo uma linguagem que seja mais simples e acessível. Que parece assim, nossa, super pertinente, né? A gente tem que usar uma linguagem simples, acessível mesmo para a população em geral, pensando em pessoas com deficiências, pessoas com menos letramento, menos estudo. A questão é, por que a linguagem neutra? Quem não sabe, seria o suposto todes. Eu até brinco aqui no canal, eu sempre digo bem-vindes, querides e tal. Faço isso de forma, usando humor mesmo, brincando, mas sem debochar da linguagem neutra. Então é uma brincadeira que a gente faz mesmo, é um dialeto, eu acho engraçado, eu acho divertido, eu acho leve. E sinceramente, se isso de alguma forma contribuir para que alguém se sinta mais incluído, por que não? Não demanda de mim um esforço gigantesco para falar assim. Eu acho que não demanda de ninguém. Ai, porque todes, porque queride, porque, sabe, elo. Enfim, eu sei que tem que as coisas que parecem estranhas pra gente, principalmente a gente que é mais velha. Eu incluo aqui, tá, queridos? Uma senhora de uma certa idade. Entendo, realmente tem coisas que são estranhas, mas o mundo tá aí. O mundo tá girando. A gente não sabia o que era Pix até alguns anos atrás. Todo mundo aprendeu. A gente não sabia um monte de coisa que se faz e se fala na internet. E todo mundo aprendeu. A gente precisa aprender sempre coisas novas. Por que a linguagem neutra é tão demonizada? Um fato é que essa ideologia política, né, o bolsonarismo, a extrema-direita, se utiliza desses assuntos e ela demoniza esses assuntos e ela dá um foco gigantesco a esses assuntos, como se fosse uma coisa assim extraordinária, absurda. E isso desvia o foco de temas mais importantes. Por exemplo, está discutindo a desigualdade social. O fim do trabalho escravo em 2025, quase 26. Pessoas no Brasil, pessoas negras, né, vivendo em situações análogas à escravidão ainda. Então, veja, tem temas tão mais importantes para a gente estar discutindo. De fato tem. Não que a linguagem neutra não seja, não que incluir pessoas não binárias, pessoas que não se reconhecem nem dentro do feminino propriamente, nem dentro do masculino exatamente. Pessoas que questionam o gênero, que transitam entre esses dois gêneros, pessoas que são fluidas, que são não binárias, que são agênero, ou pessoas que não são nada disso, podem ser cisgêneras, né? Se identificarem com o sexo que tem, que foi designado ao nascer, que são heterossexuais, mas que também, podem preferir ser chamada de pessoa escritora, pessoa poeta, pessoa jornalista. Veja, você já neutraliza. Eu não estou dizendo que o jornalista é jornalista. Uma pessoa jornalista. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser nenhum dos dois. Mas a linguagem neutra, volta e meia, ela é usada como uma coisa absurda, uma coisa que vai destruir a língua portuguesa. Eu acho muito engraçado esse povo usando esse discurso de defesa da língua portuguesa, porque eu não vejo essas pessoas estudarem gramática normativa. Que defender a língua portuguesa, como elas falam, é defender as regras gramaticais. Então, se você defende tantas regras gramaticais, quantas regras gramaticais você lembra? Porque eu leio o que vocês escrevem na internet. A gente não segue as regras gramaticais. Nem na oralidade, a gente foge das ditas regras da gramática normativa o tempo todo na fala, né? Inclusive, a gente faz isso, já é burlar a gramática. Porque a gente faz, teoricamente, não existiria. Nós fazemos. E aí? E o você? O você um dia foi vossa mercê. Mas vossa mercê não estava servindo, virou vós mercê não serviu mais, virou você. Você não serviu mais, virou VC, C. Então, a língua é viva, gente. E ela sempre vai mudar. E a língua vai mudar sempre para servir às necessidades dos falantes. Eu fiz letras, tá? Vou jogar aqui uma carteirada. Então, eu tenho um lugar de falar nesse assunto. Cozinha nesse olho só para parecer menos tombada. A gata tá tombê. Uns dias aí sem dormir bem, sem respirar direito. Ó, uma coisinha ao redor do olho. Você passa a sombra embaixo e em cima. A linguagem neutra acaba sendo aquele esqueleto no armário. Aquele espantalho no armário, melhor dizendo. Que aí
vai ser sempre usado para dizer que, nossa, os LGBTs estão querendo forçar a barra, que os LGBTs estão dominando o mundo, estão destruindo a língua, que essa geração atual, isso, aquilo, outro. E vocês, a minha sobrancelha não é igual, tá? Minha sobrancelha é bem desigual uma da outra. Uma, inclusive, eu acho bela. Essa sobrancelha que eu tô coisando. Eu acho que ela é bonita. Também foi uma sobrancelha que eu tenho uma cicatriz, eu tenho um corte. Eu já quebrei minha cara, literalmente. Então, acho a sobrancelha, olha. Acho ela bela. Bela, bela, bela. Essa daqui é o Brasil de 2025, quase 26. Gente, faz diferença, viu? Faz diferença, porque a sobrancelha é a harmonia do rosto. Ela levanta o olhar. A linguagem neutra, ela não é o fim do mundo, ela não é uma bomba nuclear, sabe? Uma arma de destruição em massa que vai acabar com a língua portuguesa, que vai acabar com a paz, com a dignidade, que vai acabar com meninos e meninas, que todo mundo vai virar menine, vai acabar com o gênero, vai acabar com a biologia, vai acabar com os cromossomos XX e XY, vai acabar com o Brasil, vai acabar com a educação brasileira. Por que não incluir as pessoas? Que diferença faz incluir um grupo menor que não se sente incluído? Nossa, vai melhorar a vida de todo mundo. Não vai piorar a vida de ninguém, gente. Agora, todo mundo tem que falar querido. Não tô brigando. A gente tá dizendo que ela precisa existir. Dentro dos seus limites de comunicação, você tentar se adequar. Pessoas não binárias, eu entendo que são pessoas trans também, mas algumas pessoas não acham que são, outras, enfim, isso é outro debate, viu, gente? É muita picuinha. É muita picuinha, onde tem gay não tem paz. Uma linguagem mais acessível, incluir mais pessoas, incluir pessoas que não se identificam no feminino e no masculino, isso não vai piorar a sua vida. Isso não vai impedir você de falar. Impede, inclusive, que muitos de vocês nos tratem no pronome errado. Ai, filha, o rapaz do lixo desce pra pegar. E eu tenho uma cachorra que é bem territorialista, vocês viram ela latindo. Ela acorda todas as outras, ela não permite que ninguém chegue na calçada da casa dela. E ela tem a minha personalidade bastante. Eu também não gosto. Gosto de contato com pessoas que não fazem parte da minha vida. Você pode fazer parte da minha vida. Se inscreve nesse canal. Se inscreve nesse canal. Acompanhar os meus conteúdos. Dá uma curtida. Comenta alguma coisinha, um coração, alguma coisa pra gente dialogar. Este canal, do fundo do meu coração, é uma tentativa de criar conexões na internet. Sinto falta de ter diálogos com pessoas diferentes, de diferentes pensamentos, desde que nós nos respeitemos. Por favor, eu me identifico como uma pessoa feminina, uma pessoa transfeminina. Eu não me identifico como uma mulher cis, nem como uma mulher trans, na verdade. Eu uso o termo mulher trans, às vezes, porque ele é mais acessível para as pessoas. Eu me identifico como uma travesti. Travesti é uma pessoa transfeminina, entendendo que existe mais de um tipo de feminino, assim como existe mais de um tipo de masculino. O meu feminino é travesti, o meu feminino é a Lori, a travesti, que pede a sua inscrição. Se inscreve no canal, vai, gente, fortalece aí o rolê. Linguagem neutra, meu Deus, a gente não tá demandando que você dê cambalhotas com a sua língua, que a sua língua gire 5 vezes na sua boca, embora você consiga fazer isso quando você quer, né? Tadinha. Por favor, parem de usar esse argumento que a linguagem neutra vai destruir a língua portuguesa, porque não vai destruir. Primeiro que a língua portuguesa destruiu as línguas indígenas. Tá? Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles invadiram o país que tinha dono, eles tomaram esse país, mataram um monte de indígenas, milhões e milhões de indígenas, tinham vários povos indígenas, várias etnias que falavam diversas línguas. No Brasil, já se falou, na época da sua invasão, mais de 300 línguas. A portuguesa foi uma língua de domínio, de invasão, de assassinato, de morte. É essa língua que vocês estão tão preocupados em preservar? Que nem é a língua nativa que pertence ao país aqui. Ela foi imposta. Ó, gente, a gente tem influência de muitas línguas africanas no Brasil. Vocês podem pesquisar sobre o português, que é justamente estudos que mostram que a população negra brasileira, uma grande parte dela, principalmente a população negra mais periférica, ela tem uma estrutura linguística diferente da população branca. Então, estrutura, construção de discursos, de vocabulário, sabe? Existem essas diferenças. Por quê? Porque existe influência ainda das línguas africanas, que também foram apagadas. Então, quando a gente fala de defender o português, defender a gramática, a gente está falando também sobre defender essas exclusões. Fingir que elas não existiram. E elas existiram. Quando a gente está tentando banir a linguagem neutra como se ela fosse o fim do mundo, como eu falei, uma arma de destruição em massa,
O que a gente está defendendo realmente? A manutenção da exclusão, que existe desde 1500, governo Lula. Isso foi um equívoco, isso foi uma traição, né? Tô bem sincero que eu esperasse alguma coisa do governo Lula em termos de política LGBT. Eu não esperava nada, sendo bem sincera. Eu votei porque eu sabia que a outra opção, preso da papuda, tá? A opção preso da papuda porque não teve competência nem para cortar uma tornozeleira de forma rápida e eficiente, essa opção, ela atacava a gente diretamente. Essa opção afetava a possibilidade de eu continuar viva. A necessidade do governo Lula colocar em uma cláusula de lei a proibição da linguagem neutra. Gente, só um momentinho. É água. Hidratem-se. Qual a necessidade do governo Lula, sinceramente? Isso soa muito mais como um ataque barato e uma tentativa óbvia do governo Lula de se aproximar das pessoas mais conservadoras que usam a pauta LGBT como um elemento de... Até o pincel quebrou. 2025, Brasil, quase 2026. Aliar os conservadores que usam a pauta LGBT como uma coisa demonizada, como uma coisa horrível, que está destruindo o mundo, destruindo a família, destruindo, ameaçando as crianças, os meninos que usam azul e as meninas que usam rosa. Por que não usar todas as cores? Por que não usar a linguagem neutra? Governo Lula, por que não só ficar calado? A gente não esperava que você... A gente não está pedindo que exista uma lei que obrigue, que implemente a linguagem neutra em todas as escolas do Brasil. Mas se quiser pode, tá? Se quiser pode. Fuck off. Fuck off. A gente não espera uma lei, como eu disse, que implemente a linguagem neutra, que obrigue todo mundo a falar. Não é isso, gente. Mas por que proibir? Deixa ela existir. E quem quiser adotar, adota. Tá? Vai da boa vontade das pessoas, vai da empatia das pessoas. Sabe essa palavrinha mágica, empatia? Que é se colocar no lugar do outro. Qual é a dificuldade? Isso vai mudar a sua vida em quê? Sejamos honestos. E sejamos razoáveis. Sejamos minimamente inteligentes também. Por favor. Entender que nós estamos sendo manipulados. Tá? Todos nós com essas fake news de pessoas trans entrando em banheiro para crianças e mulheres. Pelo amor de Deus, gente. Não existe pessoas gays, lésbicas, trans tentando dominar as escolas. A gente só tá assumindo lugares na escola. Eu sou uma professora travesti. Porque eu sou travesti, eu não posso dar aula. Eu não poderia ter me formado em letras. Eu não tenho competência para ser uma boa professora. Para ser uma ótima professora. Linguagem neutra não vai destruir a sua vida, não vai destruir sua família, não vai acabar com o seu gênero, não vai acabar com a língua portuguesa. Não vai acabar tudo com o que você aprendeu na escola. Vamos ser sinceros, a maioria das pessoas aprendeu pouquíssimo na escola. Se eu pedir para conjugar um verbo aqui, um verbo irregular. Se eu pedir para identificar uma oração subordinada, diferenciar um pleonasmo e uma hipérbole, já não vai saber. Então, por favor, né? Antes de você defender a língua e se preocupar tanto que ela está sendo modificada, então vai estudar gramática, porra. Vai estudar. Aliás, esse é um conselho ótimo. Vão estudar. Inclusive um conselho que eu estou me dando. Voltar a estudar. Gente, estudem. Estudem porque a burrice é o que vai dominar o mundo. A burrice é que vai destruir a língua portuguesa. A burrice é que vai destruir a sua família. A burrice é que vai destruir o gênero. É a burrice. A gente precisa estudar. A burrice que vai destruir o Brasil. Já está destruindo. Existem formas de pensar que são burras. É uma forma burra de pensar que pessoas trans estão entrando em banheiro para assediar mulheres e crianças. Gente, a gente está entrando para fazer xixi e cocô. E a gente está não indo, no meu caso, no banheiro masculino para não sofrer violência. Vou entrar no banheiro masculino para quê? Para o seu marido, o seu irmão, o seu filho, o seu professor, o seu pastor, o seu político do coração favorito. Sabe o que ele vai fazer no banheiro? Balançar a neca dele para mim. Pedir meu telefone. Isso aqui é os mais educados. Uma grandíssima merda, a governo Lula, que você fez. Você não precisava nem se posicionar sobre o assunto. Você mantesse neutro como a linguagem. Mais neutro que a linguagem. Podiam ter ficado calado. Calado, vocês estavam errados, mas estava melhor. Aí vai falar, vai colocar isso
para ganhar voto de conservador, ganhar voto de pessoas que são manipuladas por esses políticos conservadores. E pensar burro, como eu falei, é pensar, repetir coisas que não fazem sentido. Porque alguém falou para você que a linguagem neutra é algo que vai destruir a língua, é que vai ameaçar a família. Você já pensou se isso faz sentido? Então deixa eu pensar a respeito. Faz sentido? Não faz? Eu fico pensando, tô falando com as paredes. E eu tô falando com as paredes. Minha cachorra tá ali me julgando. Mas tipo, quem é você? Você vivia na rua virando as latas e comendo lixo e agora você tá aqui, na vida boa, dormindo no meu sofá, que é seu, nem é meu, e me julgando. Tá bom. É sobre. Fica a linguagem neutra. Um beijo, queride. Gostou? Vai ser assim agora. Queride, fofi, lindes. Agora sim, outro ângulo. Vocês acharam que eu ia terminar destruidinha daquele jeito? Não. É isso, esse é o resultado final da make. Esse batom é o batom da minha vida, tá? Pronta pra me humilhar no capitalismo mais um dia em troca de comida. Depois do trabalho, depois de ter sido moída, né, na máquina capitalismo, eu deixei alguns pontos que eu acho que eu queria ressaltar melhor. Como nós estamos sós, no fim das contas, nós, pessoas LGBTs, estamos por nós mesmas. Quando a corda aperta no pescoço, é salve-se quem puder, e a gente constantemente está sozinha, principalmente nós pessoas trans, tá? Já temos essa certeza na nossa vida de que nós estaremos sempre só. A gente tem que aprender a se defender sozinha, que a gente tem que aprender a sobreviver sozinha. A gente não pode contar com a defesa dos outros. E as pessoas precisam entender uma coisa: a língua, ela serve ao falante. Não é o falante que serve à língua. E várias expressões, termos que foram perdendo o sentido ao longo dos anos. Por quê? Porque se perde o sentido para as pessoas que falam, deixa de ser falado. Termos do inglês são constantemente absorvidos pela língua portuguesa e isso não é um problema. Isso não está destruindo a língua, não está descaracterizando a língua portuguesa. E a gente não fala o português de 1765. Se hoje existem pessoas que falam a língua portuguesa e que reivindicam uma não marcação de gênero, uma marcação não binária de gênero, uma marcação que seja neutra, qual o problema? É uma modinha, uma trend, uma coisa dos novos tempos. E daí? E se for? E se for uma modinha? Por isso mesmo, deixa as pessoas falarem, não é uma modinha? Então daqui a 20 anos ninguém vai nem lembrar dela. Porque a moda, olha, passa assim, rapidíssimo. Daqui a 20, talvez daqui a 2 ou 5, 10 anos, se não for uma modinha, vai persistir. Eu acredito que vai persistir. A necessidade de se adaptar à língua é a língua que se adapta à necessidade de quem a fala. Gratuitamente, essa aulinha. E o outro ponto que eu queria falar... Qual era o outro ponto, meu Deus? Eu acho que eu já esqueci. Não era. Falei. Eu queria dizer o seguinte. Estamos debatendo uma teoria. Nós estamos debatendo vida de pessoas. Como se nós fôssemos uma teoria, uma coisa abstrata. E não, nós somos pessoas humanas, carne, osso, sentimentos. Nós trabalhamos, nós produzimos para esse país. Na arte, na moda, na educação, no comércio, em todas as áreas. Na prostituição, nós estamos fazendo a sociedade girar, a roda girar e deixando contribuições muito importantes. Inclusive no pensamento, na intelectualidade, na produção de conhecimento. A nossa presença nos espaços, ela é pedagógica. Por quê? Porque a gente transforma um espaço. Eu digo isso por experiência própria. O ambiente de trabalho que eu tenho hoje não seria o mesmo se eu não estivesse lá. E eu digo isso sem falsa modéstia e sem ilusões de grandeza, mas é um fato. Você muda as pessoas. Elas são obrigadas naquele espaço a pedagogicamente conviver com uma pessoa trans, conviver com uma travesti. Pedagogicamente conviver com uma travesti é policiar seus discursos, policiar suas posturas, repensar suas práticas. Não é um absurdo a gente pedir de volta para esse país o mínimo para que a gente viva com dignidade. O mínimo, como todo mundo tem que pedir. E o país, o governante, ele tem que governar para todos. Não passa o dia pensando que é trans, a gente não passa o dia pensando como muita gente pensa, a gente não passa o dia pensando em novas formas de falar para dificultar a vida de vocês. A gente passa o dia trabalhando, a gente passa o dia pagando contas, cuidando dos nossos pets, dos nossos filhos, tentando sobreviver, assim como todos vocês. Nós, pessoas trans, estamos tentando sobreviver. As pessoas não binárias estão tentando sobreviver.
Pessoas da extrema-direita, bolsonaristas, a gente já espera, mas ver pessoas que se dizem de esquerda, pessoas que se dizem progressistas, pessoas que se dizem defensoras de direitos humanos, fazerem dessa questão da linguagem neutra um estardalhaço, como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Contas é um governo que assume o mandato subindo uma rampa do Planalto com uma imagem que representa a diversidade, pessoas LGBTs, pessoas trans, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência. A rampa ali, usando os nossos corpos e a nossa imagem, era só para uma foto, depois nos ataca ou não nos defende. Porque não defender um grupo que é atacado constantemente é atacá-lo também. Você tem o poder de defender um grupo populacional minorizado que está sendo atacado e você não faz nada, você é conivente. Governo Lula, você é muito conivente com os ataques à população LGBT. Porque as nossas vidas não são tão importantes. Algumas vidas são vistas como menos dignas de serem vividas. Brasil, mundo, mas Brasil, sobre 2025 e 2026, são as vidas de pessoas trans. E as vidas de pessoas negras. Que são consideradas menos dignas de serem vividas. Em vidas de segunda categoria. Obrigada pela sua atenção, obrigada pela sua curtida, pelo seu comentário, pela sua inscrição no canal. Ei, a situação tá ruim, mas pode piorar, viu? Cuidado com a praga de travesti. Se inscreve nesse canal, tá, querida? Se a Lori é fofa, ela promete. Beijo grande e até a nossa próxima sessão da Trava.